Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Amanda, ou também Sintaruntamba, que é a minha digina, no terreiro qual eu faço parte. Eu sou geógrafa, também sou mestranda em Educação, Relações Raciais e Geografia, e vim aqui conversar com vocês hoje um pouco sobre as minhas percepções sobre o mês do hip hop. Isso aqui existe devido ao programa Jovem Monitor Cultural, que é uma política pública que tem por objetivo realizar uma formação combinada entre teoria e prática, unindo diversos aspectos da gestão cultural. Então, a gente atua em diversos equipamentos que estão ligados à Secretaria Municipal de Cultura, que é quem realiza esse programa em parceria com o CIEDS, que é o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável. Esse projeto, ele é o PIAC, que é o Plano de Intervenção Artístico-Cultural. Ele é um instrumento de planejamento, avaliação e documentação das ações artísticos culturais de cada jovem monitor. E ele foi implementado a partir de uma conversa, né, de um diálogo coletivo que eu tive com o Marcelo X, que é o coordenador do equipamento que eu faço parte, e também com a Fernanda, que é agente de formação do meu território. Esse PIAC, então, é o resultado interface da formação teórica e prática do período que eu realizei, né, enquanto jovem monitora, que se iniciou em 2019 e vai se encerrar agora, em 2021. A minha atuação, desde o início, ela aconteceu na assessoria de programação do hip hop no gabinete, desde 2019, como eu falei, e sob a coordenação do Marcelo X, que além de ser um coordenador, acaba sendo, né, um parceiro que tem me orientado desde então a construir essa caminhada com muito respeito pelo hip hop, né. Acho que, então, o que eu vou apresentar para vocês são as minhas percepções, como eu falei, sobre o mês do hip hop. E o mês do hip hop, para mim, né, e acho que para o X, enfim, para diversas pessoas que fazem parte da assessoria do hip hop, é um dos eventos mais importantes que a gente promove enquanto Secretaria Municipal de Cultura, né. O mês do hip hop, ele se inicia como a Semana do Hip Hop, que é uma lei criada pelo movimento hip hop do município de São Paulo, né, e dos arredores, uma lei que vem de baixo para cima, né, que vem da base, que vem do movimento hip hop, visando garantir, né, que o hip hop ele vai ser considerado um movimento e uma cultura educativa, né, um movimento que constrói um outro sentido de mundo, né, que tende a transformar as relações raciais, combater o racismo, a intolerância, enfim. Bom, uma das coisas que a gente sempre fala, peço desculpa, eu tô meio rouca, uma das coisas que a gente sempre fala lá em equipe, né, como é interessante pensar que o mês do hip hop provavelmente é o maior evento do mundo de hip hop, né, principalmente quando se trata de poder público. No ano passado, por exemplo, no mês do hip hop de 2020, a gente teve mais de 1.000 pessoas inscritas e contratadas. A mesma coisa nesse ano, cerca de 1.200 atividades habilitadas, e a ideia é sempre contratar todas elas, assim. Então, a gente está falando de um evento dessa magnitude, né? Que no ano passado teve um público de mais de 1 milhão de pessoas. Que esse público que se deu principalmente, né, através das atividades online, porque a nossa ideia a princípio era fazer um mês do hip hop nas ruas, né, mas aí com a pandemia, enfim, tudo que todo mundo já sabe, a gente felizmente conseguiu adaptar o modelo, né, enfim, criar mecanismos que fizessem com que esses artistas, né, os b-boys, as bigueiros, os grafiteiros, enfim, MCs, DJs, fossem contemplados, né, e pudessem se apresentar e ser remunerados em segurança, né. Bom, como eu sou geógrafa, quero que vocês não esqueçam que eu estou falando das minhas percepções, né, enquanto jovem monitora. Então, isso significa, em primeiro lugar, pensar a importância de entender os mapas, né, e a importância de se pensar o território quando a gente fala de política pública, né, e às vezes a gente fala de território, muitas vezes as pessoas entendem que a gente está falando de periferia, e a gente está também, mas a gente está falando de um conceito, né,
que significa sobretudo poder. Então, é muito importante a gente pensar em território, porque a gente está falando de poder. E quando a gente fala de mapas, cartografia, enfim, também é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de um conhecimento que, em geral, ele é de cima para baixo, né? Em geral, o Estado sabe muito sobre as pessoas, o Google sabe muito sobre as pessoas, né? E muitas vezes a gente não tem esse contato de entender o nosso dia a dia, os deslocamentos que a gente faz na cidade, por que existem tantos bares em um determinado bairro, por que existem tantas igrejas em um determinado bairro ou não. A gente não problematiza, né, essas questões, a gente não para pensar no porquê paisagens são tão diferentes entre si, porque existem lugares tão ricos e pobres numa cidade, que isso não é uma condição natural, né? Então, essa é a ideia de se pensar a geografia. E quando eu falo nas percepções do mês do hip hop, acho que é também interessante pensar em quanto a geografia é uma aliada importante para a gente pensar o hip hop, né? E para a gente pensar como produzir tanto a pré como a produção e a pós-produção de um evento dessa magnitude, né? E uma das coisas que aconteceram em 2020, antes da pandemia, é que a gente estava se organizando. Peço desculpas pelo barulho, gente, mas foi o melhor momento que encontrei para fazer a gravação, né? A vizinhança barulhenta, vocês estão ligados, né, que a gente vem de lugares que a vida é muito dinâmica, felizmente. Enfim, em 2020, antes da pandemia, a gente tinha feito um plano de visitas técnicas, né? E aí foi a primeira coisa que eu fiz, assim, quando eu cheguei no mês do hip hop, em 2019, que foi organizar essas visitas técnicas para construir o mês do hip hop de 2020. E aí me falaram o seguinte, olha, você tem que fazer, a gente vai ter que visitar todos os céus, as bibliotecas, centros culturais, e não dá para dividi-los de acordo com dia da biblioteca, dia do centro cultural, a gente vai ter que ir nos que são mais próximos. E não existem esses dados cruzados, então você vai ter que aí adivinhar quais estão próximos, o que está próximo um do outro, né? E aí, para fazer isso, eu usei essa plataforma que chama GeoSampa, e aí mais para frente eu vou mostrar ela para vocês. Ela tem alguns bugs, assim, muitas vezes ela trava, mas tudo bem. Espero que dê para mostrar. Agora eu vou exibir a minha tela para que todo mundo possa ver. Compartilhando. Isso seria legal ter sido feito também em vídeo, né? Com edição, enfim. Mas é uma coisa que eu não domino. E achei também que ia ficar interessante, assim, né? Como uma aula. Essa aqui é a plataforma GeoSampa. É uma plataforma muito massa, assim, para a gente saber várias informações sobre a cidade. Por exemplo, isso aqui são camadas, né? Então é tudo que pode ser colocado nesse mapa. Então, por exemplo, uma coisa que é interessante para a gente são os equipamentos de cultura. E aí aqui, ó, se eu aperto aqui, a gente consegue ver, teoricamente conseguiria ver, pronto, abriu, onde estão todas as bibliotecas da cidade, né? Aqui a gente vê onde estão os teatros, cinemas, shows. Agora, se eu tirar as bibliotecas, olha só onde eles estão. Reparem na alta concentração aqui no centro, né? Na Zona Oeste. Agora eu posso tirar, ó, os museus. Onde estão os museus nessa cidade? Ó, Capela do Socorro, Parelheiros, Boi-mirim tem um museu, Capela do Socorro tem um, Parelheiros não tem, Cidade Ademar não tem, São Mateus, Tiradentes, enfim, a gente vê essa grande concentração no centro e na Zona Oeste, né? E a gente sabe que isso não é por acaso, né? Daí a importância da gente pensar a geografia, né? Aqui os espaços culturais, ó, veja a alta concentração, né? Ainda que a gente tenha várias casas de cultura, centros culturais, eles ainda são muito poucos, né? Quando a gente vê essa região, né? Então a gente sempre fala que não pode balizar por baixo, né? Enfim, e aí, para fazer, né, esse trajeto, né, e saber os melhores lugares para a gente visitar no mesmo dia, enfim, ó, foram cruzando esses dados, né? Saber onde estão as bibliotecas, espaços culturais, aqui educação, onde estão os céus. E aí, então, eu já sabia que, ó,
Aqui a gente podia visitar essa biblioteca, esse céu, no mesmo dia, porque estavam do lado um do outro, né? Mesma coisa aqui, mesma coisa nesses casos. E aí, deixa eu encontrar o meu mapa de trajetos. É a proposta de trajetos, na real. Abrindo aqui com o Firefox. E aí ele ficou assim, né? Eu fui organizando por dia. Isso aqui são linhas que eu mesma criei de exemplo, assim, né? Por exemplo, dia amarelo. Ó, vou mostrar para vocês. Esse é o dia vermelho, dia azul, o dia amarelo. No dia amarelo, a gente visitaria, então, o Céu Jardim Paulistano, Érico Veríssimo, Biblioteca, o Céu Perus, Céu Vila Atlântica. E aqui seria o trajeto do Google, né? Do Google Maps, em quanto tempo a gente ia fazer cada uma dessas visitas, o melhor caminho, o melhor trajeto. E aí, olha só, a importância que é a gente ter uma visão geográfica, né, da cidade. E aí, no dia laranja, eu fui optando por escolher cores, né, porque tinha uma tabela e a gente ia anotando, assim, as visitas técnicas que foram feitas. E a ideia dessas visitas técnicas é justamente fazer a pré-produção do mês do hip hop, saber o que tinha em cada equipamento, o que faltava, se a gente poderia contar com microfone, onde tinha lugares legais, de repente uma empena para fazer um grafite, enfim, como era o público, se lá seria bem aceito uma oficina de DJ, ou se era um lugar que tinha mais contato com o break, enfim. Aí isso foi uma das coisas muito legais de fazer, né? E aí, continuando, aqui voltando, outra coisa assim, né? Que aconteceu e mudou tudo foi a pandemia, né, gente? Mas isso vocês já sabem. E aí o que aconteceu é que, diante da pandemia, né, a gente ficou sem saber o que fazer por um tempo, né? Na verdade, a gente percebeu, né, que seria possível adaptar todas essas atividades para o modo online, mas nem sempre as coisas acontecem de maneira imediata, né? A gente está falando de poder público, a gente está falando de uma verba que é pública, né? Então tinha que ser entendido como é que a gente ia fazer, no fim das contas, essa transição, né? Para a contratação ser online, enfim. E nesse período, enquanto jovem monitora, a gente começou a atuar em casa, né? E aí, discutindo coletivamente na época com o Lucas e com o X, a gente decidiu que eu poderia fazer os mapas, né? Do que aconteceu no mês do hip hop de 2020 em relação aos habilitados. E aí eu peguei todos os dados que a gente coletou no Google Maps, desculpa, no Google Forms, que é a plataforma onde os artistas se inscreveram, né? Que gera uma tabela, uma planilha de dados, e converti todos os CEPs deles em latitude e longitude, né? E aí, através dessas informações, converti todos eles em distritos, todos os CEPs em distritos. Na real, a grande dificuldade foi que não era possível converter os CEPs em latitude e longitude. E aí, por isso, a gente não conseguiu fazer um mapa de pontos, que é o que eu vou mostrar mais para frente para vocês, e só um mapa de área, porque cada artista só foi possível de ser mapeado pensando em que distrito ele fazia parte, né? Não bairro, não latitude e longitude, algo mais específico. Aqui, esse aqui é um exemplo de um mapa que a gente gerou, que é a distribuição de todos os indivíduos e grupos habilitados no mês do hip hop de 2020 por distrito de São Paulo. Vou colocar aqui no modo de apresentação. A fonte, essas são a fonte Secretaria Municipal de Cultura e Portal Dados Abertos, é a fonte do Shape, né? A fonte dessa imagem que vai ter cada distrito, mas aí a fonte dos dados foram os nossos arquivos, né? Então, olha só que interessante, né, a gente pensar que no centro, né, naquela parte centro-zona oeste, que é onde tem mais centros culturais, onde tem mais bibliotecas, onde tem mais teatros, mais casas de shows, são os lugares onde a gente teve menos habilitação. E é muito interessante pensar no que isso significa, né? Ai, gente, eu estava apresentando e esqueci que eu não estava
apresentando a minha tela. Então, vamos de novo aqui. Agora vai. Pronto. É isso. Aqui, ó, mostrando para vocês, agora de verdade. Esse é um mapa, né, que mostra todos os indivíduos e grupos habilitados no mês do hip hop de 2020 por distrito, né? Então, o que eu estava falando era, né, se a gente vê aquela grande concentração de teatros, casas de shows no centro e na parte oeste, aqui a gente vê que são os lugares onde tivemos menos habilitações, né? Consequentemente, menos inscrições. E aí, quando a gente vê, né, as bordas da cidade, né, olha aqui, né, os extremos da zona norte, da zona leste, da zona sul, a gente repara que é de onde veio a maior quantidade de habilitações. Então, no Grajaú e na Cachoeirinha, por exemplo, mais de 35 pessoas foram inscritas e habilitadas, né? Ou seja, a gente vê uma concentração muito grande justamente nos lugares onde há desconcentração desses espaços culturais, né? Desses territórios que, teoricamente, produzem cultura, né? Então, aí é interessante a gente pensar em vários fatores, né? Acho que um deles, na importância dos movimentos sociais de base, né? Desses movimentos e do próprio movimento hip hop, que independente da quantidade de casa de shows, independente da quantidade de teatros, museus e espaços culturais, né, privados ou públicos, estão aí construindo o movimento hip hop, né, construindo as ações, enfim. E aí, acho que o maior desafio na hora de criar esses mapas foi o fato de a gente não ter uma ferramenta para converter, né, todos esses essas quase 1.000 habilitações, né, em, em latitude e longitude, né? Porque qual que é a importância disso? Esse aqui, por exemplo, ó, é um mapa de pontos, é o mapa racial de pontos da cidade de São Paulo. Ele foi criado pelo Hugo Guzmão, que tem esse blog chamado Desigualdades Espaciais, que é muito interessante, eu recomendo a vocês. Então, olha só, o que acontece é isso aqui, ó. Esse mapa dele é feito todo de pontinhos. Olha que interessante. Então, cada pontinho desse representa um indivíduo. E seria muito legal a gente ter feito um desse no mês do hip hop, porque a gente ia saber, olha só como ficam as manchas, né? E aqui também, né, a alta concentração de pessoas brancas é muito maior no centro, né? Ainda que as pessoas brancas estejam distribuídas em todas as regiões, enquanto pretos e pardos, né, a gente vê uma expressão já indo pela beira, né, especialmente pretos, né? Mas aí a gente considera pretos e pardos negros, né, assim como foi a disputa do movimento negro nos anos 80, né, por essa nomeação que foi acatada pelo IBGE, né? Olha só. E aí, se esse mapa aqui, por exemplo, fosse por pontos, a gente ia conseguir ver bem expressivos pontinhos, né, os lugares que estariam manchas mais escuras, manchinhas mais claras, porque aqui, por exemplo, tá até 10 habilitações, mas tem lugares, vários, que foi uma habilitação. Itaim Bibi, por exemplo, eu me lembro que tinha uma só. Então, iam ser provavelmente pontinhos muito dispersos e para as beiradas pontinhos muito mais fortes, né, muito mais escuros. Bom, só que a questão é que assim, né, a gente só conseguiu fazer esses mapas porque a gente teve um período de pausa, né, porque pensar produção, pré-produção, execução de eventos, ainda mais a magnitude do mês do hip hop, é sempre muita correria, né, muita coisa, não dá muitas vezes para a gente parar e produzir esses dados, né, mas diante do contexto da pandemia foi possível. Já em 2021, pandemia, porém já adaptados, né, a esse modelo, com a correria, tudo mais, a gente não conseguiu fazer, infelizmente, até o momento, esse mapeamento dos inscritos habilitados para o mês do hip hop de 2021. E outra variável que seria interessante a gente colocar seria cruzar os dados de gênero, os dados de raça, com todos esses outros elementos. Então, a gente teria, por exemplo, esse aqui é o mapa de MCs individuais e grupos do ano de 2020. Então, ele seria, imagina se a gente pudesse dizer de onde vêm os MCs individuais e grupos, de maioria negra ou de maioria branca, se tem MCs indígenas, grupos que fazem parte de outra etnia, enfim.
E aí, como é que serão essas cores, né, se tivesse os pontinhos? Onde tem mais mulheres MCs, onde tem mais homens MCs? Será que esses mapas iam mostrar o que pra gente, né? E aí, quando a gente pensa a questão racial, olha só, essa aqui é a concentração da população de acordo com a questão racial em São Paulo, né? A fonte é o IBGE, e se eu não me engano, eu tirei ele de uma notícia do G1 ou da Folha, né? Olha só, a população negra concentra-se nas periferias da cidade, o que é óbvio, a gente sabe, né? Bom, em locais como Parelheiros, a população negra chega a 57%, enquanto em zonas centrais como Pinheiros, é apenas de 7%. Então, veja só, né? E aí, quando a gente pensa que a maior parte das inscrições do mês do hip hop vieram dessa área aqui e dessa daqui, a gente já imagina que são de pessoas negras, né? Mas seria muito legal se a gente comprovasse isso de fato, já que o hip hop é um movimento preto, né? Ainda que seja democrático e permita que outras pessoas façam parte, né? Então seria legal a gente saber cruzar esses dados para justamente pensar no que a gente tem feito, né? Se essa política pública ela está atingindo de fato a população, como é que a gente faz, né? Para atingir, caso não esteja, enfim. Esse aqui, ó, já é o mapa de DJs. A gente vê que são 113 habilitações, e olha só, né, quando a gente compara com MCs, aqui faltou inserir, mas são mais assim, nesse ano mesmo, 2021, das 1.200 inscrições, mais de 500 são só de MCs, né? Então aí também a gente pensa no momento que a gente está vivendo, né, de grande crescimento, né, do MC, né, e do rapper, né, com todas as suas variantes, que alguns vão considerar que são variantes do hip hop, outras não, é, como o trap, por exemplo, né, que alguns vão dizer que é rap, outros não, enfim. Aí, vou parar a apresentação. E, resumindo, acho que isso era um pouco do que eu queria dizer, assim, né? A primeira conclusão nesses tempos de percepção, assim, né? Sobre essa política pública, que é o mês do hip hop, né? É da importância da gente mapear, né? Essa política, né? Como ela tem sido feita, para entender de fato quem são essas pessoas que se inscrevem. A gente tem bastante dados sobre raça, etnia, gênero. A gente sabe, por exemplo, quantas pessoas trans se inscrevem, né? Quantas mulheres, mas seria muito interessante a gente ver isso no mapa, né? Porque quando a nossa realidade voltar, né? E a gente puder caminhar pelas ruas, enfim, fazer os eventos em loco, a gente vai ter uma percepção maior. A gente vai saber, por exemplo, lugares que a gente tem que ir e chamar as pessoas mais, por exemplo, se a gente perceber que poxa, 2020 teve, a maioria das inscrições foi no Grajaú, 2021 já quase ninguém se inscreveu. O que aconteceu? Será que a gente tem esses dados? Enfim, também é interessante a gente cruzar, né, esse mapa do mês do hip hop com os outros mapas que são fornecidos já, por exemplo, os mapas da plataforma do GeoSampa. E se a gente vê e comparar, né, as pessoas que estão inscritas e onde estão a maioria dos centros culturais e dos teatros, existe uma correlação ali? Será que o mês do hip hop acaba justamente por fortalecer lugares que não têm teatros, que não têm shows? E como a gente faz para fortalecer ainda mais isso, né? E qual a importância, de fato, do movimento hip hop, né? Em toda essa caminhada, em toda essa trajetória, né? Que faz com que o movimento resista, independente, muitas vezes, do poder público e de qualquer outra iniciativa, né? E acho também que, para finalizar, né, deixo registrado aí como, né, como não podia deixar, já que sou professora de geografia, geógrafa, né, a importância da gente ter a percepção geográfica, né, a importância da gente conseguir entender noções de geografia, né, mas eu não digo assim, decorar o nome de um rio, mas entendendo assim, como diz um geógrafo muito famoso que chama Yves Lacoste, saber pensar o espaço para saber nele agir, né? E saber nele combater também, né? Então, é interessante a gente pensar o espaço, o território, a paisagem, principalmente aí nesse caso a paisagem, como um lugar que exibe muitos processos, mas também esconde muitos processos, né?
Então, quando a gente vê esse mapa que mostra a grande quantidade de pessoas que se inscreveram no centro, ainda que seja pequena em relação a outras regiões, o que isso explica? Isso explica alguma coisa? E se esconde alguma coisa? Como é que a gente analisa esses dados, né, para além de exibi-los eles em tela, né? E como é que a gente pensa, enquanto indivíduo e também enquanto coletivo, enquanto sociedade, a nossa atuação no espaço, né? Como é que se dão os movimentos das nossas quebradas, como é que as coisas são articuladas lá, por que que em alguns lugares a gente vê uma paisagem com muitas árvores, extremamente arborizadas, jardins, e em outras paisagens a gente vê esgoto, né? O que acontece? Isso não é natural, né? Isso é uma condição criada. Então, enquanto geógrafos, né, e enquanto sujeitos do mundo, e cidadãos do mundo, já diria Milton Santos, essa é a nossa tarefa, né? Conseguir interpretar, né, esse espaço. E acho que a importância de fazer isso como jovem monitora dentro do mês do hip hop é fazer com que essas ferramentas elas sejam democratizadas para o povo, para essas pessoas que constroem o hip hop, né? Que são pessoas pretas, são pessoas de quebrada e principalmente são pessoas que estão aí na luta, né, para transformar a sociedade, né, uma postura antirracista, uma postura anti-homofóbica, que cada vez mais tem crescido dentro do movimento, né, que óbvio carrega várias contradições, né. Então, acho que é isso. Essas são um pouco das minhas percepções sobre o mês do hip hop, partindo dessa perspectiva geográfica. Acho que agradeço a atenção. Quero mandar um abraço especial ao X, um grande parceiro, que tem se dedicado muito a construir, né, essa ponte entre o poder público e o mês do hip hop, né, de modo que o mês do hip hop, em especial o movimento hip hop, seja extremamente ou cada vez mais respeitado, né, pelo poder público, enfim, né, por esses que historicamente, né, não, a gente não pode dizer que nos respeitam tanto, né, porque a gente conhece a história e a geografia do nosso país, da nossa sociedade, a gente sabe, né, então é muito bom ter pessoas aliadas nesse processo, né, para tentar construir outra história, né, e também outras geografias aí de luta. É isso, gente, muito obrigada. Boa noite, bom dia ou boa tarde a todo mundo. Esse é o meu PIAC. Valeu.